começou a traçar primeiro na forma de um sonho, depois na forma de uma imagem e aí depois na forma de uma meta neurologicamente correta, uma meta smartizada, e agora vai se transformar num plano de ação. E desse plano de ação, você vai ter pontuado tudo que você precisa fazer para realizar. Lídia, isso dá muito trabalho. Sim, mas também dá muito trabalho ter uma vida muito aquém do que você gostaria de ter. Dá o mesmo trabalho. A diferença é que num o trabalho te leva para frente. No outro, o de se manter na zona de conforto, o trabalho te mantém onde você está e te faz ver os outros indo para frente e você ficando para trás. Entendeu? Vai ser você que vai passar a se tornar uma fonte de inspiração para as outras pessoas. Uma pessoa que as pessoas, ao verem você, elas se inspiram a ser melhor. Na outra escolha, você vai ser a pessoa que vê os outros se tornando melhor e provavelmente ainda fica com inveja da conquista deles. Qual lado você quer ficar? Eu tenho certeza que você, bem disposto, quer estar na posição das pessoas que inspiram mudanças, que inspiram as pessoas a se tornarem melhor. Então, ter sucesso dá trabalho mesmo, tá? Mas também dá trabalho ser fracassado. Dá trabalho não ter dinheiro, dá trabalho ser uma pessoa que fica fazendo ginástica para ter uma vida minimamente razoável. Dá trabalho. Então, qual trabalho que você quer? O trabalho de colocar a mão na massa e realizar aquilo que só você pode fazer, porque outra pessoa não pode fazer por você. Nós só temos adultos aqui. Adultos precisam agir como adultos. Adultos que ficam se colocando como vítima de circunstâncias não vão para frente. Então, como aqui a nossa mentoria, ela é dos bem dispostos não tem preguiça, tá bom? Bem dispostos, põe a mão na massa. Bem dispostos, estudam 6:30 da manhã. Bem dispostos, rezam Santo Terço, para aqueles que são cristãos católicos, né? Rezam Santo Terço antes de vir para a mentoria ainda. Isso é ser bem disposto, isso é a nossa característica, isso é o nosso DNA, tá? O nosso DNA, e aí eu posso falar isso assim com muito amor no coração para vocês, o meu DNA é não ter medo e nem ter preguiça de colocar a mão na massa. Lídia, você não tem medo de nada? Eu tenho medo de um tanto de coisa, mas muita coisa. A questão é não ter medo no seguinte sentido, não deixar que o medo me paralise e me impeça de continuar tentando avançar. Eu sou mestre em tentar. Se dá certo, se eu consigo, quanto tempo demora para eu conseguir, já são outros 500. O importante é que a minha prontidão, a minha disposição, ela existe e ela é grande, tá? E é isso que vocês também estão aqui para a gente compartilhar e para isso sempre crescer mais, tá? Agora, olha só, plano de ação, estamos conversados. Vamos falar de uma outra coisa agora muito importante. Lídia, tá bom, eu entendi que eu vou ter que fazer um plano de ação e tal, e aí eu vou trazer para vocês uma informação que eu ouço demais, uma afirmação, uma declaração que eu ouço demais, que é as pessoas falando assim, ó, Lídia, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não consigo fazer. Lídia, eu começo uma coisa e eu não continuo fazendo depois, eu não persisto nas coisas. Lídia, todas as vezes que eu quero fazer e dar foco, eu começo depois a perder o foco, a procrastinar. E aí eu quero falar uma coisa pra vocês, eu preciso que você fique muito atento no que eu vou falar agora. Por quê? Porque o que eu vou falar agora é o que responde essa questão, que ela não é uma coisa simples, uma coisa só, mas é o que responde assim, ó, como eu mudo isso? Vocês querem saber como muda isso? Como eu mudo a procrastinação? Como eu mudo a paralisação pelo medo? Como eu mudo a minha perda de foco por qualquer coisa? Eu começo uma coisa e não continuo. Vamos lá. Vamos entender. Seria maravilhoso se fosse uma resposta simples de uma coisa básica que a gente apertaria um botãozinho e resolveria tudo, não seria? Eu também queria que fosse assim. Se fosse assim, certamente eu já teria mudado alguns resultados que eu venho ainda pelejando há um tempo, tá? Só que não tem um único botãozinho que você vai lá e que você aperta, tá? E isso conversa muito com o nome da nossa comunidade, isso conversa muito com o nome da nossa mentoria, que é dos bem dispostos. Vocês que estiveram nas lives que a gente foi fazendo, que nem eram de manhã cedinho, me viram falar quando eu estava explicando sobre mentalidades, aonde veio até o nome da nossa comunidade dos bem dispostos, né? Vocês me viram explicar. Que é o seguinte, você e eu, nós não precisamos saber exatamente tudo para que nós possamos fazer, mas é necessário uma grande disposição. E isso é algo
que muita gente não desenvolveu. Muita gente só usa da disposição quando vai pela base da obrigação, tá? Então, olha só, sim, existe um mecanismo de poupar que o nosso corpo faz numa tentativa de nos preservar? Isso existe. Existe, mas é possível que nós intencionalmente nos coloquemos em ação como uma força contrária a isso. Então, olha só, é muito mais fácil o nosso corpo guardar gordura do que queimar gordura. É muito mais fácil nós nos colocarmos em repouso, por isso que onde a gente vai a gente encosta. Já viu que a gente encosta para todo lado? Você chegou aqui, tá, posso encostar aqui. A gente encosta onde vai, já viu isso? Então, nossa tendência é poupar, tá? Poupar só no sentido de energia, de se desgastar e tudo mais. Só que muitos de nós, desde pequenininho, já acostumamos a ser coagidos para agir na base ou de uma ameaça ou de uma recompensa, e essa recompensa ela era dada muito mais no sentido dos pais eliminarem um problema momentâneo. Então nós fomos treinados comportamentalmente de uma forma que nos desfavorece de termos a iniciativa própria para buscar as coisas. Vou dar um exemplo. Você vira para a criança que está tentando comer, a criança não está comendo, está enrolando. Como o pai e a mãe querem ver aquilo ali concluir logo, eles pegam e falam assim: se você não comer isso agora, eu vou te enfiar a mão, menino. Aí pega o chinelo e fala assim, ó, ou você come ou vai comer na base do chinelo. Ou então, esse pai e essa mãe falam assim: filho, se você comer tudo direitinho, mamãe vai deixar você brincar de videogame 1 hora, tá? Se você comer tudo direitinho, a mamãe vai te dar não sei o quê. E aí faz uma associação entre uma recompensa ou uma ameaça, que aí tem o reforço negativo e o reforço positivo para aquele comportamento acontecer. Aí você cresce. Você começa a estudar e começa a perceber que esses se assemelham, de certa forma, dependendo da postura do professor, a essas recompensas e essas ameaças aí. E aí você começa a trazer isso para sua vida e vai associando, até que você se torna um adulto que associou isso pra caramba. E você vai, senta na frente de um nutricionista e começa também a buscar de novo aqueles estímulos, ou de punição, ou então de uma recompensa, por você ser bonzinho. Só que aí o que você esquece? E eu falo você, eu também, tá? Só que, como eu já expliquei pra vocês outras vezes, eu já tô num movimento de me desassociar desse tipo de comportamento há um tempo, tá? Há bastante tempo, na verdade. Então, o que acontece? Você continua buscando por isso ao longo da sua vida. E tem pessoas que fazem isso em relacionamento, no casamento, tá? Que continuam replicando esses comportamentos. E aí, o que acontece? Lídia, como é que eu mudo isso, então? Você, intencionalmente, precisa entender de uma vez por todas. Essas associações que você começou a fazer lá atrás, e que ninguém fez isso por mal com você, foi para resolver outras coisas mais rapidamente, tá? Essas associações, elas precisam ser interrompidas. E para você interromper, você só vai conseguir interromper com uma decisão. Se você se decide a partir de agora, porque vai ter gente que vai falar assim, mas parece que é mais forte do que eu. É óbvio, foi uma trilha neural fortíssima que você construiu desse comportamento. Esse é o caminho que o seu cérebro aprendeu a automatizar. E o que você vai fazer agora? Você vai fazer um estímulo voluntário para isso mudar. Então, por exemplo, vocês acham mesmo que quando eu levanto da minha cama hoje, 5 da manhã, no frio danado, isso para mim é algo que é natural? Passa a se tornar mais simples à medida que eu faço, mesmo que eu não esteja com vontade. Lídia, mas isso não é tortura? Não, isso é vida adulta. Não tô falando que você tem que acordar às 5 da manhã, mas se você quer estar na mentoria dos bem dispostos, você tem que acordar pelo menos 6h25, tá? Mas olha só, isso significa que voluntariamente você e eu precisamos fazer aquilo que parece pra gente desconfortável, antinatural, contraintuitivo. Por quê? Porque nós já estamos com um drive formatado de uma maneira a continuar nos deixando como pessoas fracas, como pessoas frágeis, como pessoas mal acostumadas com várias coisas que ficam aguardando por estímulos negativos do tipo prazos esgotando, pessoas nos cobrando, ficando envergonhados porque se não fizerem algo que estava previsto, você vai ficar com vergonha, entende? E aí, se você voluntariamente faz as coisas, Lídia, mas é muito difícil isso, não é para ser fácil.
Não é para ser fácil. Agora, se você está parado, colocar-se em movimento vai te dar mais trabalho mesmo. Ai, Lídia, mas não queria ouvir isso. Bem dispostos. Ou você quer o milagre? Aqui não é a mentoria do milagre, não. Não é milagre da manhã. Aqui é a mentoria dos bem dispostos. Eu tô te dizendo a real. Exatamente, a mentalidade da força de vontade. Elaine, bem lembrado, tá? Lembram que eram 15 mentalidades? É a mentalidade da força de vontade. Então, olha só, você não vai fazer porque é gostoso. Se você já teve a oportunidade de ver o videozinho, eu até vou colocar o link dele lá no... Se eu encontrar ele no YouTube, eu coloco no meu canal do Telegram também. Que tem um experimento científico. Por favor, não façam isso com os filhos de vocês. Eu vi muita gente fazendo isso por causa de alguém que é influenciador digital, fez isso com uma criança e outros saíram reproduzindo. Vocês não devem fazer com os filhos de vocês a experiência do chocolate, de deixar a criança com vontade, do doce, do chocolate, tá? Isso, dependendo de como essa criança interiorizar isso, porque você não é psicólogo, você não está num ambiente de experimento para fazer, você pode causar para o seu filho um trauma mesmo. Não faça isso, tá bom? Pode causar para uma menina, por exemplo, até um transtorno alimentar, dependendo da forma como ela vir isso, porque é antinatural para uma criança, um pai e uma mãe, colocar algo gostoso na frente da criança e falar para ela não comer. É antinatural, então não faça isso, tá? Mas o experimento que foi feito em ambiente controlado por pesquisadores mesmo, onde as crianças foram expostas, chama o... Deixa eu ver se tá aqui meu livro. Deve até estar aqui, quer ver? Tá aqui, ó. Esse livro aqui, ó. O teste do marshmallow. Porque a força de vontade é a chave do sucesso. Esse teste aqui que foi feito com crianças, e as crianças elas recebiam o marshmallow e elas tinham que esperar até o experimentador voltar, e ele falava assim, olha, tem um marshmallow aqui, ele é seu. Se você esperar eu voltar, eu vou pegar e te entregar mais um, e você vai ter 2. Mas você tem que esperar eu voltar para você comer. E aí eu vou te dar o segundo. Aí o que acontece? As crianças foram acompanhadas depois durante anos, e as crianças que não comiam o marshmallow e esperavam o experimentador voltar, elas desenvolveram melhores notas na escola e depois tiveram melhores resultados ao longo da vida. O que acontece? É por causa dela não ter comido o marshmallow? Não. O não comer o marshmallow naquela hora já fazia parte de uma capacidade de força de vontade que aquela criança tinha, de adiar o prazer imediato de comer o marshmallow por um prazer maior ainda em ganhar 2 depois. E assim também é na minha vida e na sua vida. Então, se você quer ficar mais 10 minutos na cama, você está comendo marshmallow na hora que o experimentador te entregou. E aí, se você observar, principalmente vocês que sempre declaram para mim, Lídia, eu não consigo focar, Lídia, eu não consigo persistir, Lídia, eu sou procrastinador. Você é uma pessoa que come o marshmallow. Mas como que eu aprendi isso? Desde criança, provavelmente. Você aprendeu a comer o marshmallow na hora que te entregavam. Modo de falar, tá, gente? Você aprendeu a ter o prazer imediato como preferência, como um caminho preferencial na sua vida. Ai, Lídia, então quer dizer que a partir de agora eu tenho que sofrer? Não, quer dizer que a partir de agora você vai precisar exercitar algo que você não aprendeu ainda. Isso vai doer? Um pouquinho, mas vai valer a pena, tá? Porque o preço do sucesso, o resultado que você gostaria de alcançar, fazer o que você tanto gostaria e muitas vezes você se vê escorrendo pelas suas mãos aquilo que você gostaria, só não acontece porque você é um comedor de marshmallows imediato, você busca prazer imediato e você não adia. As pessoas que aprendem a adiar o prazer imediato, a gratificação instantânea por algo maior ainda lá na frente, são as pessoas que mais são bem-sucedidas. E aí são aquelas pessoas que você aplaude, admira e fala, caramba, como ele conseguiu, nossa, olha só que bacana, como eu queria também. Querer é só querer, tá? Querer é só querer. Colocar a mão na massa vai te frustrar. E tem muita gente que é adulta e tem baixa tolerância à frustração e se vitimiza por tudo e conta historinha para não fazer as coisas. As 24 horas do nosso dia, ela é igual, gente. E essas pessoas que nós admiramos, elas aprenderam a fazer dentro dessas 24 horas aquilo que era mais alinhado com o que elas queriam alcançar. E por isso, elas alcançam. E por isso, elas estão lá realizando. Você e eu, naquilo que nós ainda não obtivemos êxito,
tem a ver com a parte que nós ainda não aprendemos a adiar a gratificação instantânea. Então fica aí, ó, dica de livro para vocês hoje também, aproveitar que eu peguei ele aqui, tá? O teste do marshmallow, para vocês entenderem um pouco melhor sobre a força de vontade. E aqui fala embaixo, ó, ela é a chave do sucesso. E eu tenho certeza que amanhã vai vir gente que não vai ter feito o plano de ação, que é uma coisa simples, e eu falei de uma meta. Imagina só se você tivesse que mapear todas as suas metas e objetivos principais, que é o que eu já fiz também. Pensa se não deu trabalho. Deu trabalho. Mas eu sei que vai ter aqueles bem dispostos que já entenderam e já viraram a chavinha da gratificação instantânea e já entenderam que é preciso trabalhar, como a Elaine lembrou aqui, a mentalidade da força de vontade e vão fazer diferente, vão vir com a tarefa feita amanhã, tá? A missão vai vir cumprida. E eu já te parabenizo por você que já tá aí no seu coração falando assim, eu sou um dos que vão cumprir a missão, tá? Te parabenizo, desde já. Te desafio também, você que pensou aí, nossa, mas isso vai dar muito trabalho, eu não queria isso não, eu vim para essa mentoria aqui, mas eu achei que a Lídia ia me dar o pulo do gato. Aqui não é a mentoria do pulo do gato, tá bom? Aqui é a mentoria dos bem dispostos. Se você quer educar o seu comportamento para ser uma pessoa que vai verdadeiramente fazer a diferença dentro da sua casa, na sua família, na vida das outras pessoas, vai ser uma pessoa que vai brilhar a luz de Deus aonde você for, entenda, esse caminho é da porta estreita, ele não é para qualquer um. Ele é um caminho para quem decide percorrer. Eu decidi. E aí, como essa mentoria eu criei aqui para vocês e por vocês, ela não é para todo mundo, porque não é todo mundo que vai comprar essa ideia de fazer o que tem que ser feito. Não é todo mundo que quer pagar o preço do sucesso, senão o mundo teria só pessoas muito bem-sucedidas, tá bom? E quando eu falo preço do sucesso, eu não estou falando de uma forma de sucesso apenas. O sucesso para cada um de nós aqui ele é diferente. Para mim ele é uma coisa, para você é outra. O importante é que para todos nós ele vai exigir que a gente trabalhe muito bem essa nossa disposição em servir o próximo, a disposição em fazer o que tem que ser feito, a disposição em adiar prazeres imediatos em prol de algo maior ainda lá na frente, tá bom?